Olá, meu nome é Daniel Lani, sou professor de desenho e este é mais um vídeo de uma série desenvolvida para apoio ao curso de desenho de projetos mecânicos. Neste vídeo vou falar um pouco sobre normas técnicas. Essas normas elas podem ser emitidas por diferentes entidades e até mesmo empresas que padronizam os seus processos através desses documentos. Então, nas normas técnicas existem várias possibilidades, né, de organismos emitirem essas normas. A base é sempre das empresas, né? Por quê? Porque cada empresa tem a sua peculiaridade e através dessas peculiaridades elas sempre emitem as suas próprias normas, os seus próprios padrões, procedimentos. Então aqui a base das normas técnicas são as normas das próprias empresas. Existem também associações de empresas que podem emitir normas e padronizações. Por exemplo, a gente tem aqui a STM, que é uma norma muito utilizada para materiais, e a norma API, que é uma norma para a indústria de petróleo, que é bastante utilizada também. Temos aqui a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma entidade nacional, muito conhecida também, a ABNT. Ela emite normas brasileiras. Então, é um organismo nacional que pode ser utilizado, por associações, por empresas, em todo o território nacional. É obrigatório utilizar essas normas? Normalmente não, a não ser que exista alguma lei, ou alguma norma regulamentadora de algum ministério que faça ou obrigue, melhor dizendo, que essa norma seja aplicada, como é o caso, por exemplo, das normas de tomada. Então existe uma norma de padronização nacional de tomada e há pouco tempo atrás todas as novas construções e também fornecedores de equipamentos elétricos tiveram que se adaptar, se adequar àquela nova padronização de tomadas. Então é uma regra que é uma regra de uma norma ABNT, mas que foi obrigatória através de leis. Existe também a possibilidade de normas regionais ou normas subregionais, que é o caso, por exemplo, de normas do Mercosul, que valem não só para um país, mas para uma região, como é a região do Mercosul. Então existem normas que regulamentam ali aquela região, Então os países eles muitas vezes querem padronizar algum tipo de item, e procuram facilitar com isso, inclusive o comércio, Imagina, por exemplo, a norma de tomada, A tomada brasileira, ela não é igual a nenhum outro país, então isso dificulta um pouco, a comercialização. Por outro lado, existem coisas, que são padronizações regionais ou até mesmo padronizações internacionais. Então, quando você compra uma folha de papel, uma folha de papel para desenho, seguindo aqui a norma ISO, que é uma norma também adotada pela ABNT, a gente vai ter padrões daquele formato A. Então, se você faz um desenho no formato A4, aquele papel utilizado A4, ele também é utilizado em diversos outros países. Por quê? Porque seguem uma norma internacional. Então, isso tudo facilita muito o entendimento entre os países, a comercialização entre os países, a utilização de equipamentos
em todos os países, porque todos vão ser intercambiáveis, né, em termos de papel, em termos de partes. Então isso facilita, aumenta a escala e ajuda bastante no custo, né, e no comércio internacional. Então essas são as normas técnicas, os vários tipos de normas técnicas. Existem outras, né, entidades que não estão aqui, que podem, né, emitir normas aí por todo o mundo. Aqui, por exemplo, nós temos uma norma britânica, né, BS, norma britânica, e ISO, que é uma norma internacional. Então ela adotou também o padrão internacional, né, para desenhos técnicos, né, princípios de representação aí de desenhos técnicos. Então essa daqui é uma capa de uma norma britânica, que é a mesma da norma internacional. A capa da norma brasileira, né, a BNT, é mais ou menos essa daqui, né, a norma NBR 16752 é exatamente a de requisitos para apresentação de folhas de desenho. Então, tudo aquilo que vocês viram em fundamentos de desenho técnico, né, que tinha o quadro, né, tinha malha, tinha legenda, isso tudo é indicado aqui e bem detalhado através dessa norma ABNT. Existem também normas regulamentadoras, como eu falei há pouco, né? Essas normas regulamentadoras, elas são normas do ministério, dos ministérios, né? Por exemplo, uma das comuns aí são as NRs do Ministério do Trabalho, né? Então, essas normas, elas são, na verdade, regulamentos, né? Então, elas têm força de lei. Essa é a diferença aí entre normas e regulamentos. Então, as normas regulamentadoras, elas são emitidas pelo governo e são de caráter obrigatório. Diferente das normas técnicas, que são simplesmente uma consolidação do conhecimento e das boas práticas de engenharia, tá? Então, o regulamento ou aquelas normas técnicas citadas por leis, elas são obrigatórias. Mas, na grande maioria das normas técnicas, elas são só para serem utilizadas como referência e não como lei. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.